Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 25 e 26, o seguinte: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Meu irmão, minha irmã, neste dia 2 de novembro, celebramos o dia de finados, momento de fazer memória aos parentes e amigos já falecidos, em uma manifestação pública de amor e de afeto. Para os cristãos, este é também um momento de olhar para o futuro e ter o conforto de saber que o nosso destino está em Deus e que a morte nada mais é do que o nascimento para a vida eterna. Neste dia, somos convidados a voltar o nosso olhar a tantos rostos que nos precederam, que concluíram o caminho terreno. Para nós cristãos, a morte é iluminada pela ressurreição de Cristo e para renovar a nossa fé na vida eterna. A vitória sobre a morte deve ser o critério da esperança do cristão. Diante da morte, a respeito do cristão, deve ser: a vida não é tirada, mas transformada. E esta resposta baseia-se na fé e na ressurreição de Jesus. Nós somos unidos com Ele na vida e na morte. Somente quem pode reconhecer uma grande esperança na morte pode também viver uma vida a partir da esperança. O homem tem necessidade de eternidade em seu coração, e esse desejo de eternidade foi o que Jesus veio trazer quando disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. A palavra de vida e de esperança é um profundo conforto para nós, face ao mistério da morte, especialmente quando atinge as pessoas que nos são mais queridas. Embora nos tenhamos entristecido porque tivemos que nos separar delas e ainda nos amargura a sua falta, a fé nos enche de íntimo alívio perante o pensamento de que, como aconteceu para o Senhor Jesus, e sempre, graças a Ele, a morte já não tem qualquer poder sobre eles, conforme está escrito em Romanos 6, versículo 9. Passando nesta vida, através de sua fé em Cristo, eles entraram num lugar de descanso. A nossa vida é medida pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e, como acontece com todos os seres vivos da terra, a morte aparece com o fim normal da vida. É a conclusão da peregrinação terrestre do homem. Mas graças ao nosso Senhor Jesus, a morte cristã tem um sentido positivo. O apóstolo Paulo nos conforta em Filipenses 1, versículo 21, dizendo: Para mim, a vida é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz também em 2 Timóteo 2, versículo 11: Se com ele morrermos, com ele também viveremos. Na morte, Deus chama o homem para si. É por isso que o cristão pode sentir em relação à morte uma aspiração semelhante à que o apóstolo Paulo sentia. Filipenses 1, 23, ele diz: O meu desejo é partir e ir estar com Cristo. E cada cristão pode transformar a sua própria morte em um ato de obediência e de amor para com o Pai, a exemplo de Cristo. Nós cremos firmemente que, da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também, depois da morte, conforme está escrito em João 6,39, os justos viverão para sempre. Crer na ressurreição dos mortos foi desde o princípio dos tempos um elemento essencial na fé cristã. E o próprio Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa. Por isso que ele fala em João 11:25, eu sou
a ressurreição e a vida. Por isso, quando nos dirigirmos aos cemitérios para relembrarmos os nossos entes queridos, nós somos convidados mais uma vez a renovar com coragem e com força a nossa fé na vida eterna e mais, viver com esta grande esperança e testemunhá-la a todos aqueles com quem conosco convivem. Diante da morte, nada mais consolador do que a mensagem do próprio Cristo. Ele sabia que iria passar por este caminho, pelo caminho da dor que culminaria com a sua morte de cruz. Mas após o terceiro dia, ocorreu a ressurreição. E o apóstolo Paulo vem ainda nos confirmar em 1 Coríntios 15, versículo 14, quando diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação. E ainda o apóstolo Paulo nos assegura também em Romanos 6, versículo 4, dizendo: assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai, caminhemos nós também numa vida nova, em novidade de vida. E vem também à mente as palavras de conforto pronunciadas pelo próprio Senhor. Em João 14, versículo 2, ele diz: não se turbe, não se preocupe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Jesus Cristo ilumina o mistério da dor e nos ensina a olhar a morte além da angústia e do medo. Ele venceu o lado mais angustiante da morte através da sua ressurreição, pela qual foi possível abrir a porta da esperança para a eternidade, para todos nós. Cristo transformou a morte, que anteriormente era vista como um túnel escuro e sem saída, e transformou em uma passagem luminosa, um caminho para a eternidade. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou e nos abriu a passagem para a casa do Pai, o reino da vida e da paz. Por isso, quem segue Jesus nesta vida é recebido onde Ele nos precedeu. Por isso, enquanto visitamos os cemitérios, devemos nos recordar que ali nos túmulos repousam somente os despojos dos nossos entes queridos, na expectativa da ressurreição final. O dia de finados é sempre excelente ocasião, não somente para relembrarmos os nossos irmãos falecidos, mas também para alargarmos o nosso conceito de vida, momento de pensarmos no modo como estamos vivendo, bem como reforçarmos a nossa esperança de um dia estarmos todos juntos diante do Pai. Pensemos também na cena do Calvário e nas palavras pronunciadas por nosso Senhor Jesus Cristo do alto da cruz ao ladrão que estava à sua direita. Lucas 23, 43. Jesus disse: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Possamos também refletir sobre os dois discípulos que caminhavam na estrada de Emaús, quando depois de terem percorrido uma parte do caminho com Jesus ressuscitado, o reconheceram e partem para Jerusalém para anunciar a ressurreição do Senhor. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse dia de finados, nesse dia de recordação, nesse dia de relembrar aqueles nossos entes tão queridos, pessoas tão especiais que marcaram tanto a nossa vida. Nesse dia, em nossas orações, peçamos também para que nós, peregrinos nesta terra, mantenhamos sempre orientados os nossos olhos e o nosso coração para a meta derradeira pela qual aspiramos, a casa do Pai, a glória eterna. E que o Senhor Jesus Cristo nos conceda no final da nossa peregrinação terrestre uma morte santa e que possamos estar entre os seus escolhidos para que Ele possa dizer neste dia a cada um de nós, inclusive os nossos entes queridos que já partiram. E o Senhor diga para nós: vinde, benditos de meu Pai.
recebei como herança o reino que para vós está preparado desde a criação do mundo. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.